Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Bariátrica, esse canal que, ao contrário do que muita gente pensa, não fala de doença, falamos de saúde, de qualidade de vida e de soluções. E a gente tira as suas dúvidas. Aqui a gente fala de medicina de um jeito simples e muito prático, não é não, Mariano? E na verdade também não é para falar só de cirurgia bariátrica. Exatamente. Né? É para a gente falar de transformação no estilo de vida, para ter uma vida mais saudável. Então, que isso é o mais importante de tudo, né? E hoje temos não só um super convidado, um super atleta. Um cara, gente boníssima. Eu sou suspeito porque, além de tudo, ele é meu médico. Gente, vocês devem estar achando que eu só trago meus médicos aqui. Mas não é. É que... Você escolhe uma turma boa para tratar o seu, né? É uma turma boa. Graças a Deus, eu sou muito bem cuidado. E é um cara estilosaço. Vocês vão ver agora. Dr. Gunter, um médico esportista. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite do Mário e do Fernando, e eu também tenho bastante orgulho de tratar e ter amizade com você, Fernando, e ter amizade com o Mário, né? São duas pessoas que eu admiro muito, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Duas pessoas especiais e é muito legal poder conversar com vocês. É isso aí. Antes de qualquer coisa, existe outro Gunter? Existe até dois médicos. Tem um ortopedista, que eu sei que chama Gunter, e um urologista, amigo meu, que formou comigo. Então, não é tão difícil. Rapaz, dois Gunter na mesma turma? O pior é que quando aconteceu alguma coisa errada, achavam que era eu que fazia. E era o outro. Às vezes, né? Bom que você podia fazer coisa errada também, botar a culpa no outro. E botar a culpa no outro. Ele, né? Então, era legal isso, mas por coincidência tinha dois Gunter na mesma turma. Doutor, enfim, o senhor me acompanhou desde um momento que eu estava bem cheinho, bem gordinho, tentando emagrecer, fazendo beach tênis, jogando, que a areia gasta mais caloria, e foi naquela. Aí deu ruim, que me deu uma lesão no menisco. Não estava preparado para isso, não tinha fortalecido. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando da importância da atividade física, mas da importância da gente se preparar também para a atividade física. É assim, né, Fernando? Por exemplo, vamos dar o exemplo do beach tennis. O beach tennis é uma atividade física que está em moda, né? Então, muitas pessoas começaram a praticar, né? E qualquer atividade física, ela, além da atividade física, é uma atividade social. Então, as pessoas que correm, elas correm porque elas criam um círculo de amizades na corrida, elas vão viajar juntas, elas vão viajar muitas vezes para fora do país, né? Então, cria um círculo social e uma amizade. Então, isso é bom, benéfico, além da atividade física. Então, a atividade física, ela tem esse benefício também de trazer a pessoa para um círculo. Por exemplo, eu gosto de lutar. Eu faço jiu-jitsu, né? Mais ou menos 30 anos. E muitos dos meus amigos são do círculo da luta. Por quê? Porque a gente vai criando laços. E então, por outro lado, aí você começa a fazer uma atividade física e você quer manter, porque você criou esses laços de amizade, né? E para você poder fazer qualquer atividade física, aeróbica, de contato, de impacto, né? Você precisa estar preparado, né? E existem duas coisas essenciais para você poder começar a fazer uma atividade um pouco mais complexa, que exige, por exemplo, movimentos complexos, né? Por exemplo, uma luta ou um beach tênis. E aparentemente parece simples, né? Jogar o beach tênis, mas não é. Então aí a pessoa precisa estar com um peso razoável, obviamente, que a gente fala bastante sobre isso, e vocês devem falar, e também ela tem que ter uma musculatura razoável. E para ter isso, ela tem que ter, no mínimo, fazer um exercício resistido, que é a musculação, que eu sempre indico para todo paciente que vai para mim
começar com musculação e caminhada, que são exercícios simples com chance muito pequena de se machucar. Mas aí eu vou te provocar. Mas aí é quando são bem orientados, né? Porque às vezes é muito comum, desculpa, vou te cortar a tua provocação. É muito comum chegar lá no consultório, o paciente pega e fala assim, eu tentei ir na academia, eu não gosto de academia. O ambiente lá não é legal, parece que todo mundo fica olhando, e eu vou e eu me machuco toda vez. Porque eu acho que ele não tem uma orientação certa, né? Então, assim, se o obeso, ele vai lá na academia e faz atividade física bem orientada, a chance dele se machucar é melhor. Ele vai ter dor muscular. Mas é isso. Dor muscular é normal, né? Então, às vezes, ele não quer ter dor muscular nenhuma, quer dizer que ele não está fazendo também muito esforço. Então, assim, ele tem que ser bem orientado antes e depois que ele emagrece, né? Depois você fala da tua provocação. Eu acho assim, a musculação é o exercício hoje em dia cientificamente comprovado que é o melhor para se fazer. Porque essa história de, por exemplo, exercício aeróbico, anaeróbico, isso é meio que não é muito correto essa nomenclatura, porque tudo é aeróbico, né? Tudo você está respirando, então não existe anaeróbico. A gente fala em exercício resistido. E o exercício resistido, ele vai te dar força e preparo para fazer outras coisas. Agora, a questão de orientação, eu acho que a orientação da musculação é muito importante, mas eu acho muito mais fácil a pessoa se machucar num exercício complexo, por exemplo, um salto, né? Ou uma corrida ou uma luta, se ela não tiver uma orientação boa, do que numa academia. Então, o risco de se machucar na academia é muito menor. Agora, a questão de gostar ou não, isso é muito comum, né? Agora, aí entra a parte de você começar a fazer uma atividade ou mudar um hábito da tua vida que você sabe que vai melhorar coisas gerais. E isso daí, aí entra a questão da pessoa ter essa necessidade e ela perceber que isso é bom para ela. É que nem comer alface. Se você come alface, todo mundo fala que comer alface faz bem, mas alface não é gostoso. Se você pegar uma picanha, é muito mais gostoso uma picanha. Mas, com o tempo, você começa a comer alface, você regulariza teu intestino, você dorme melhor à noite, aí você vê que faz bem, é a mesma coisa que a musculação. Aí você vê que faz bem, aí você continua. É que a pessoa também associa a musculação à perda de peso. Não. Né? Não. E é diferente uma coisa. Você fazer atividade física, você ir lá fazer musculação, não quer dizer que você vai emagrecer. Então, assim, a pessoa vai lá, nossa, eu me matei na academia 30 dias e eu emagreci 1 quilo. Poxa vida, com certeza ela perdeu muito mais gordura do que 1 quilo. Né? Ela fez troca. É que as pessoas elas vão só pelo peso da balança, né? Vai na balança. É o que vocês estavam comentando no episódio com o Dr. Elzo, né? Existe uma questão de perder peso e uma questão de emagrecer. Emagrecer seria trocar a gordura por músculo, né? Isso. E perder peso é você subir numa balança e ver que você está diminuindo o teu peso. E até por isso, hoje em dia, a gente vê que, por exemplo, o IMC é uma coisa um pouco falha, né? Porque existem pessoas fortes que têm um IMC, por exemplo, o meu IMC não condiz. Por exemplo, Quanto seria, só para minha curiosidade, não, seu IMC? Por exemplo, eu tenho 1,83 m, eu peso 88 quilos, 87 quilos. Então, teoricamente... 26, 27. Teoricamente é um pouquinho mais alto, né? Mas meu índice de gordura corporal é 10. Então, o que acontece? Um dia eu chego lá. Vai chegar. É falho isso, né? Então, a gente não pode pegar e ver pelo peso. A gente tem outras formas de avaliar. E essa questão de a pessoa achar que na academia ela vai ganhar peso, ela não vai ganhar peso, ela vai ganhar músculo. E músculo pesa mais que gordura, né? Então, isso não tem muita... faz parte do médico como eu, o Mário, né? A gente orientar. E faz parte também, como você falou, de eu orientar isso daí. Você quer fazer um beach tênis? Você quer fazer uma luta? Você quer correr? Se prepara. Não vai de uma forma afoita, né? Senão a chance de você se machucar é muito grande. Mas era isso, a minha provocação era justamente nesse sentido. Você disse o seguinte, a pessoa ela não pode, ela tem que estar com peso razoável. Aí, tenho certeza que alguém em casa pensou, peraí,
mas se eu sou gordinho, eu não vou poder fazer um beach tênis? A obesidade limita, doutor? Limita algumas atividades. Por exemplo, como que você vai correr obeso? A chance de você se machucar é muito maior, né? Então, Ele tá falando do menisco aqui, ó. Como que é para um obeso, né? O impacto sobre o menisco? Explica para o pessoal, assim, como que funciona a articulação. Primeiro, o que é menisco, né? O joelho, o que é? O joelho, ele é uma articulação que tem a parte de cima, o fêmur e a tíbia. Então, é como se fosse uma articulação que sempre recebe impacto. E entre a articulação, existem 2 meniscos, que são como se fossem almofadas, para evitar o impacto, ou para evitar que fique osso no osso. Então, também tem trabalho científico que fala que a gente tem 4 meniscos, então, 2 em cada joelho, né? Cada peso, cada 1 quilo que você aumenta 4 quilos de força sobre o menisco. Então, olha só, se você perder 1 quilo, vai diminuir 4 vezes, né, a força de impacto. Então, assim, a obesidade, principalmente a mórbida, ela contraindica algumas atividades físicas, né? Agora, uma obesidade leve, isso daí não, né? A pessoa pode fazer, mas não é só a obesidade, é a questão da preparação muscular. Se você não tiver uma musculatura boa, você não consegue fazer muitos dos exercícios. Eu tenho um paciente que às vezes, eu tenho um até que eu vou operar agora, mês que vem, ele tá com 190 quilos. Ele é praticamente da minha altura, deve ter 1,90m, 1,92m, mais ou menos. 190 quilos, ele tem um IMC de 53, 54. Só que ele joga tênis, assim, desde pequeno, e joga muito bem, e consegue dar conta, dificilmente alguém ganha dele. E ele treina, assim, ele vai na academia que eu vou, faz o funcional dele lá, mas tirando isso, atividade física, o resto da vida dele é tudo errado. Faz tudo errado. Alimentação, o jeito que trabalha, tudo. Então, assim, para esse tipo de paciente, no pós-operatório, que ele vai fazer aquela dieta super restritiva no começo, ele faz até um certo grau de sarcopenia, como que seria o ideal? O que seria sarcopenia? Sarcopenia é aquilo que nós explicamos da outra vez, no capítulo com o Elzo, que é a perda de massa muscular. Né? Então, assim, como que ele tem que se preparar depois dessa perda de peso? Porque ele vai perder ali 19, 20 quilos, às vezes até uns 25 quilos em 60 dias. Pode ser que ele perca até mais que isso. Como que ele vai preparar o início da atividade física dele novamente? Pelo que eu já li e o que eu oriento, assim, quando algum paciente me pergunta sobre pós-operatório, primeiro tem que ver quando que o cirurgião, né, vai liberar ele. Normalmente 15 dias. Isso, pelo que eu li, são 15 dias. Né? Então, geralmente, 15 dias, se já liberou, já começa a fazer uma atividade física leve. Por exemplo, uma caminhada. Se tiver os pontos fechados, tirar, andar dentro d'água, né? Começar a movimentação do corpo o mais rápido possível. Aí, quando o cirurgião liberar, o mais rápido possível ir para a academia, né? Fazer musculação. Porque quando a pessoa faz a bariátrica, o Mário deve falar isso muito bem mais que eu, ela vai perder tudo. Tanto ela vai perder tanto o músculo escorre como a tudo, né? A gordura junto com o músculo. Então, a partir do momento, quanto mais rápido você começa a se movimentar e quanto mais rápido você começa a fazer exercício resistido de musculação, ou um pilates, ou um yoga, alguma coisa que faça resistência, mais rápido, menos músculo você vai perder. Exatamente. Perfeito. O corpo, ele tem uma coisa muito interessante, memória muscular e memória do teu... Postural? Do teu corpo, do teu biotipo. Então, você tem uma memória muscular e memória do biotipo. Então, por exemplo, eu já tive algumas cirurgias na minha vida. Tem as cirurgias graves. Eu tirei um tumor, por exemplo, da minha coxa. E eu tive que ficar 1 mês e meio parado, sem poder fazer nada, né? A partir do momento que eu voltei a fazer exercício, eu comecei a nadar, que fecharam os pontos certinho, tudo. Com 1 semana de exercício,
parecia que eu já estava 90%. E com 5 meses de cirurgia, eu fiz uma avaliação de biopedância, de força, já estava igual. E por que isso? Porque a minha memória muscular é muito boa. Mas você pratica atividade... Então, há quanto tempo? Então, o caso... eu pratico desde os meus 5, 6 anos, por exemplo, judô, né? E musculação depois dos 20 anos eu comecei. Mas, por exemplo, esse teu paciente, a ideia é essa. Se ele tem um músculo bom, a memória muscular dele é boa. Então, o ideal é colocar ele o mais rápido possível para movimentar e quando possível, fazer musculação, porque aí ele não vai perder tanto músculo e vai perder só mais gordura, entendeu? Sim. Obviamente, a dieta, né, tá muito relacionado também, o que ele come, né? Mas, por exemplo, vai ter que fazer algumas reposições aí, um nutricionista ou mais sabe falar melhor, né? Mas o que eu sempre sugiro depois que a pessoa faz uma bariátrica ou depois que ela perde muito peso, ou depois de uma cirurgia, é ela começar o exercício resistido o mais rápido possível, que ela puder, né? Quanto mais rápido, melhor, né? A gente fala até o exercício isométrico, né? Ele não precisa ir lá, porque eles associam assim, mas eu vou na academia, eu nunca fiz. Não, mas você nunca fez, você vai começar do básico, você vai começar do leve pro... pouquinho peso. Você vai se desenvolvendo. Então, às vezes a pessoa vai e faz um exercício isométrico, que ele pega o peso e fica segurando aqui, ó. 20 segundos, 30 segundos. Aí você fala, mas que coisa mais besta, né? Isso aí não faz criar massa muscular. Experimenta fazer isso. Gente, você vai ganhar massa muscular, você vai ter desgaste muscular na hora do esforço e ele vai se reconstruir. E, Mário, e para tudo na vida, a gente precisa respeitar os nossos processos. Respeitar o nosso corpo, respeitar aquilo que a gente consegue e o que a gente dá conta naquele momento. Então, às vezes, a pessoa já acha que ela já vai chegar na academia fazendo um supino com 50 quilos de cada lado. Não é assim. Às vezes, você nem sabe o movimento que você precisa executar. Eu tô aprendendo isso a duras penas agora que eu tô me aventurando no CrossFit. E todo mundo fala, olha, eu até... tive uma conversa com o Gunther sobre isso no consultório. Será que... Todo mundo fala, você vai se lesionar muito. Mas se você não tiver atenção com o seu corpo, isso eu aprendi desde o primeiro momento, a aprender a fazer o movimento. Eu comecei fazendo o movimento com um cano de PVC. E uma senhora do meu lado, que tem 69 anos, umas barras super pesadas, fazendo um agachamento perfeito. 69 anos. Aí ela me falou assim, eu com um cano com um PVC lá, para tentar fazer o agachamento bonitinho. Ela falou, filho, eu pratico atividade física desde que eu me conheço por gente. Seja gentil com você. Então, nesse processo de emagrecimento, não tenta fazer tudo de uma vez, não tenta... Porque senão a gente não dá conta e aí você desiste no meio do caminho. Não é? Doutor, hora que machuca, né? E aí eu quero te perguntar, nesse processo de emagrecimento, existe algum tipo de atividade física que seria a mais recomendada? Caminhada, por exemplo, começar aos poucos e colocando metas? O que a gente pode começar? Para quem nunca fez nada, por exemplo. A caminhada é um exercício excelente, só que ele é um exercício que não tem muita resistência. Então, eu sempre coloco a musculação como o exercício de início para as pessoas que querem fazer alguma atividade física. A gente tem até para antes da caminhada, isso, né? Você preparar a articulação. A gente tem que desmistificar a musculação. Por exemplo, eu estou com 50 anos, né? Quando eu comecei a fazer atividade física e as pessoas acima dos 50, eu acho que tem essa ideia, que a musculação era uma coisa para quem queria ficar marombeiro, ou tipo Arnold Schwarzenegger, né? Queria ficar muito forte, né? E essa ideia é uma ideia antiga, dos anos 80, anos 70, né? A partir dos anos 90, um monte de trabalho científico começou a mostrar que a musculação ela pode ser feita por qualquer pessoa e vai ter benefício muito grande. Por exemplo, a musculação, eu vi um trabalho científico há uns tempos atrás, que se você começa a fazer musculação tipo às 5, 6 da tarde, ela vai alinhar a tua pressão, vai alinhar a tua glicemia, e aí às vezes a pessoa para até de fazer
uso de medicação com a musculação. Então, as pessoas têm que ser colocadas na cabeça delas que a musculação não é como era antigamente, que era só para quem queria ficar forte. Né? E, eventualmente, algum atleta que queria melhorar seu desempenho na atividade que ele fazia. A musculação, hoje em dia, é o exercício mais democrático que existe. Inclusive, também, crianças podem fazer, obviamente, com pouco peso ou um exercício funcional. Mas, antigamente, isso aí era meio que tabu. Só vai para a musculação quem quer ficar mais se a criança fizer um exercício, não cresce. Não cresce. Pelo contrário, o exercício estimula o crescimento, né? Então, a musculação hoje em dia é o meu carro chefe que eu tento sempre orientar as pessoas, né? Mas, por outro lado, é óbvio que, por exemplo, um exercício que nem o beach tênis ou o crossfit, né? Ele é muito mais legal, né? Porque você está... agrega, né? Você está melhorando e você está, às vezes, disputando contra alguém. Então, é muito mais recreativo. Ele passa mais rápido, né? Passa mais rápido. Você está lá jogando Você que pensa, meu filho. Não, mas pelo amor de Deus, quando a gente fala do tempo relativo, né? Você está lá no crossfit, lá, pulando, se matando lá. Eu vou lá na minha academia, lá, eu fico olhando o relógio, assim, falando, os treinos não passa, mas né? Exatamente. Ponteirinho não desce, ele não passa. Então, assim, porque você tá ali fazendo força, pô. Você tá lá, põe você 30 segundos lá fazendo um exercício isométrico lá, você fica lá segurando o peso 30 segundos lá e parece que passou uma hora e você tá lá se matando. Mas também é um negócio que passa rápido. Não, também, gente, assim, você precisa encontrar nisso, porque a nossa cabeça, ela sempre vai tentar te boicotar em algum momento. E se você colocar na sua cabeça que aquilo ali é ruim, que aquilo é como remédio, e você começar a encontrar justificativas, quais são as suas justificativas, né? Porque a gente sempre encontra. Não, eu sou gordinho porque a minha família é sempre assim. Não, eu sou gordinho porque eu vou ser sempre assim. Peraí, ser gordinho é uma coisa. Agora, essa obesidade já começou a ter problemas. Por exemplo, em casa eu não consigo abaixar para dar um banho no meu filho. Eu tenho dores nas costas para fazer as atividades mais básicas que eu tenho. Não amarra o sapato. Exatamente. Aí já é um sinal muito grave, né, doutor? Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto de orientar. Mas eu acho que a maior orientação que você pode dar é dar o exemplo. Então, eu sempre coloco o exemplo meu, né? Então, os pacientes que vão comigo, eles já me conhecem. A maioria já sabem como eu sou e como eu ajo. A maioria vai falar assim, pô, mas eu vou lá no Gunter e o Gunter vai falar, faz exercício. Né? Mas por que eu falo para fazer exercício? Porque eu vejo que é bom, eu treino todo dia, né? E também tem essa questão de falar, mas a minha família, todo mundo é gordinho, todo mundo para você é fácil, porque você tem genética boa. Essa síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Mas essa frase, você é fácil, que você tem genética boa. Isso daí é um erro. Porque a genética, ela vai funcionar 10%. O resto é o que você faz, tá? Se você não fizesse nada, você podia estar obeso. Aí eu entro também, eu já contei essa história e eu conto muitas vezes. Quando eu tinha 11 anos, eu pesava quase 100 quilos. Ô, louco. E aí... mas eu fazia exercício, eu era tipo aquele gordinho que fazia exercício. Eu já lutava, jogava basquete, só que eu comia muito, né? Comia muito, porque eu gostava, era uma forma de prazer, eu comia muito. Aí... eu comecei a ficar um pouco mais velho, comecei a entrar na adolescência, comecei a perceber que quem era magrinho se dava melhor. Aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que emagrecer. E eu já tinha passado por psicólogo, nutricionista, tudo. Aí eu não emagrecia. Por quê? Mas porque eu me alimentava mal. Aí eu pensei, não, eu vou começar a me alimentar bem. Eu, por mim mesmo, né, e vendo a necessidade do ambiente, da situação, e na minha época também tinha a questão de bullying, né? Aí eu falei, não, eu vou emagrecer. E eu emagreci 20 quilos em 2 meses, tirando o jantar, eu me lembro. Falei, não, vou parar de jantar. E eu treinava, chegava em casa, tomava um suco, tomava um líquido e ia dormir. Funcionou para mim 20 quilos em 2 meses. Aí
Eu falei, não, nunca mais vou engordar. Aí eu mudei toda a minha dieta. Eu comecei a comer melhor, comecei a comer fibra, comecei a tomar mais líquido e já fazia exercício. Eu fazia exercício desde 6 anos. Então, eu vi a importância da nutrição e da necessidade de você colocar na cabeça. Não, eu tenho que me manter assim. E depois eu nunca mais engordei, entendeu? Então, não é genética. Isso é hábito de vida. E isso eu falo, eu conto a minha história porque não é que eu sou melhor, não é que a gente coloca um propósito e faz, entendeu? Tudo na vida é assim. Você quer entrar na medicina? Eu estudava 12 horas, 14 horas por dia para entrar na faculdade, né? Aí depois fala, não, você é inteligente. Eu não sou inteligente, eu acho que tem muito mais pessoas inteligentes do que eu. Eu sou esforçado, né? E o esforço, ele serve para qualquer coisa. E tem o foco, né? Focado, entendeu? Eu lembro que quando você falou da época do pré-vestibular aí, eu lembro que minha família viajou, meus irmãos, meu pai, eles foram para pescaria lá e eu, na véspera da prova, eu sentei lá, falei, não dá para eu ir. Sentei e fiquei lá, estudando, mas era o foco. Então, tudo na vida são mudanças, né? E objetivos, né? Que você foca, você consegue se você tiver esse objetivo. É fácil? Não, não é fácil, mas se tem alguém que conseguiu, por que a gente não consegue? Eu sempre tenho essa ideia, né? Se existe alguém que conseguiu, eu acho que é possível. Se ninguém nunca conseguiu, aí é um pouco mais difícil, né? Mas se alguém já conseguiu, ou se várias pessoas, né? Pessoas que estão no nosso entorno conseguiram, por que a gente não consegue, né? A gente tem que parar de criar desculpa, né? Exato. E não é fácil mesmo você dar o primeiro passo. E Mário, não é nem desculpa para as outras pessoas. Não, pra gente São as mesmo. desculpas pra gente cria, mesmo. Falar, não, hoje eu tô cansado. Olha, eu acordo, eu gosto de dormir até um pouco mais tarde, porque eu tenho muita dificuldade do sono. Sei o que é isso. Eu tenho muita dificuldade. Então, eu acordo, às vezes, 2 horas da manhã, e só vou conseguir pegar no sono às 4, mas 5h30 eu estou de pé para fazer a minha atividade física. E a sensação que eu tenho depois que eu termino a minha atividade física, ela é tão boa e ela funciona tanto porque eu sou hiperativo, eu sou muito agitado. E eu tenho uma bicicleta em casa de spinning. Às vezes, o dia que eu tô muito agitado, eu chego, eu não faço nem para perder caloria essa bicicleta à noite. Você sabe que depois de 20 minutos lá, a minha cabeça ela já tá pensando... Eu mudo a minha frequência de pensamento, eu mudo tudo e eu me sinto muito melhor. Você se sente mais disposto, você se sente mais feliz. A atividade física, ela traz esse monte... É um combo, né? O músculo, também a ciência mostra que o músculo hoje em dia é como se fosse um órgão produtor de hormônios, né? Então, o músculo ele produz muitas substâncias que dão a sensação de bem-estar, né? Controlam a ansiedade, controlam a glicemia. Então, é muito interessante isso, né? Essas substâncias neuromusculares que elas são produzidas. E tudo na vida é meio que assim, você começa um pouquinho e depois você vai aumentando. E aí... vira um ciclo, né? Vira uma bola de neve, vira uma coisa assim. Quando você treina, o músculo acostuma a treinar e ele fica bem treinado. Se você fica 1, 2, 3 dias sem treinar, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque o músculo está acostumado, a memória muscular, o teu metabolismo é alto, então você come, se gasta, né? Muito mais, né? Então, tudo... Agora, o contrário também é verdade. Quando você fica parado por muito tempo, aí o teu corpo, o teu metabolismo já está lá embaixo, qualquer coisa que você come... não é utilizada. Então, é muito importante a gente ter essas mudanças. E as mudanças, elas não são rápidas, né? No mínimo, pelo que também eu vejo, uns 6 meses para você conseguir qualquer mudança. Então, se você quer fazer um pouco de atividade física, no mínimo 6 meses para você se acostumar com essa atividade física. Se você quer acordar cedo... mudar, por exemplo, meia hora, 1 hora por dia para começar, também, para você conseguir realmente colocar um ritmo nisso, são 6 meses. Eu acho até pouco, né? Porque tem coisa que demora mais, né? Demora. Mas eu acho que 6 meses, por exemplo, se você falar, não, eu vou parar de comer açúcar, você vai ter que, até 6 meses, você ainda sente
essa dificuldade. Mas aí partiu de um momento, aí o negócio meio que anda, né? É como você pegar o carro assim e colocar na velocidade de cruzeiro. Né? Vai embora. Aí vai embora, mas o começo, o tranco é muito difícil, né? Então, as pessoas... E isso tá tudo na cabeça, né? Tá tudo na motivação e nos objetivos. As pessoas têm que ter esse objetivo. Então, eu sempre pego isso, ó. Vê quem conseguiu e pergunta como que ela conseguiu. Por isso que a maioria dos pacientes me dão bem comigo. Porque eu falo, ó... Eu já quebrei meu pé, eu já quebrei meu tornozelo, eu já quebrei meu punho. Não, primeiro que a consulta com ele é um bate-papo muito agradável. Então, eu falo, ó, isso que você tá tendo, dor nas costas, eu tive a semana passada e eu tratei dessa forma. Então, eu tento colocar e tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado e também dou o caminho, né? E o caminho, muitas vezes, é um caminho que eu já passei. Então, é fácil você fazer isso. Agora, tem pessoas que olham assim, falam, não, mas para você é fácil, porque isso. Não é fácil para ninguém, entendeu? É o que eu já disse, eu já fui gordinho, eu já tive problemas físicos, já tive fratura, eu já tive tumor, já tive um monte de coisa e eu continuei, entendeu? Exatamente. E por falar nisso, doutor, eu só quero fazer um adendo aqui, esse show de superação que você deu agora recentemente. Não é? Eu tô falando assim da mente positiva, de manter a cabeça no lugar, porque não foi fácil. Não é fácil. A gente tem... Eu sempre vejo esse ponto. Todo mundo tem problema. Aí, como você consegue resolver um problema? Primeiro, se é um problema médico, você tem que arranjar algum médico que te ajude, né? Sim. E isso eu tive muita sorte e, ao mesmo tempo, tive uma lucidez para conseguir um médico que me ajudou. Mas eu tive o entorno de amigos, de pacientes, né? Familiares, todo mundo me ajudou. E isso a gente tem que criar essa situação. Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Então, para tudo. Eu gosto muito de falar no Instagram. Então, às vezes, eu coloco lá, por exemplo, eu já vi pessoas, por exemplo, que falam assim, eu vou emagrecer. Aí eu falo para os amigos que eu vou emagrecer. Vamos dar um exemplo pior, né? Eu quero parar de beber, porque eu estou percebendo que estou bebendo demais. Aí eu chego para os meus amigos, aí eu vou sair com eles, eu não vou beber hoje. Os caras, você não vai beber? Você está louco? Você está louco? Você vai... Sabe? Aí começa, né? Aquelas brincadeiras, né? Vai virar mocinha. Vamos ser bobo, vamos beber. Vai ser tonto, cara. Bebida faz bem, entendeu? Então, você tem que criar um entorno de pessoas que não te critiquem, mas a partir do momento que você cria um objetivo, você tem que ir atrás de pessoas que tenham mais ou menos o mesmo objetivo. Por exemplo, eu quero parar de beber, vai fazer um beach tennis. Provavelmente as pessoas que estão lá fazendo exercício, elas estão querendo mudar a vida, mudar o estilo de vida. Vai fazer uma academia, porque na academia as pessoas estão atrás de saúde, né? Geralmente, né? Se eu vou num lugar de luta, também as pessoas querem uma melhora. Vai meditar. Quem vai meditar tá procurando uma mudança física e mental, né? Então, vai procurar pessoas e se rodeie de pessoas que gostem de você e que apoiem essa mudança, né? É difícil mudar mesmo, né? Eu vou parar de comer carne porque eu acho que carne faz mal. Eu acho que é difícil você mudar se as pessoas ficam te criticando. E, por outro lado, você tem que ter essa cabeça e essa vamos dizer assim, não receber crítica, mas não levar tanto essa crítica. A ferro e fogo, né? Porque assim, se você decidiu fazer uma coisa, você tem que ver. Tem que estar preparado para levar a crítica também, né? Exato. Vamos supor que eu ou o Mário, a gente é médico. Médicos bons, né? Vamos dizer assim, que fazem bem. Mas, de repente, o Mário cansou. Perguntei, eu não quero mais ser médico. Os caras, você enlouqueceu, cara? Você é médico. Você vai largar? Mas por que não pode largar? Você pode largar. Não sei, às vezes você quer ser pai. Ou você quer escrever um livro, ou você quer dar aula de yoga. Ou você quer fazer alguma outra coisa. Por que você não pode mudar? Agora, as pessoas, elas são um pouco resistentes à mudança, né? E principalmente o entorno nosso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
quando você decide uma coisa ou quando alguém fala, você tem que tentar chegar perto de pessoas que vão te dar apoio a isso. Até quem está num processo de emagrecimento ou um processo de fazer uma cirurgia bariátrica, ela tem que ter o apoio, né? E isso é difícil. A gente Doutor, vê, isso é extremamente difícil. Eu falo por mim. Todas as pessoas no meu entorno foram contra a minha cirurgia. E só eu sei a luta que eu nos últimos meses, porque eu demorei muito para procurar. Não demorou, você foi no tempo certo. Eu fui no tempo certo. Eu acho que se eu fosse antes, eu também não estaria preparado psicologicamente para enfrentar o processo e para fazer exatamente. Né? Não, mas eu digo assim, de quando eu tive a recomendação para te procurar, foi 1 ano e meio. Eu guardei uma carta 1 ano e meio. E nisso, assim, eu tinha medo de falar para as pessoas que eu ia fazer, porque todo mundo falava assim, não, você vai fazer, você vai ficar doente, você vai fazer... Porque as pessoas, primeiro que elas desconhecem sobre o assunto, e é aquilo que você falou. A gente precisa se cercar, a gente precisa ter uma rede de apoio, só que nem sempre a gente tem. E aí foi muito importante para mim encontrar médicos e pessoas. A psicóloga nesse processo foi muito bacana e foi fundamental no meu processo de emagrecimento, porque teve que ser tem que ser, né, uma mudança primeiro aqui para depois ela acontecer, né? E tudo isso que você está dizendo aí, da gente ter força de vontade e essa superação, ela se encaixa muito com tudo isso que a gente fala aqui, né, Mário? Com tudo que a gente traz aqui para esse assunto. Todos os problemas que a gente tem, tem algumas coisas que a gente tem que se aliar. Primeiro, a gente tem que querer mudar. E segundo, a gente tem que ter condições para mudar. Então, a gente começa a procurar. Aí, terceiro, procure alguém que já fez isso e que deu certo, né? Eu acho que são essas 3 coisas. E aí, depois, a quarta seria, como eu falei, se aliar a pessoas e chegar em ambientes que as pessoas estão dispostas a fazer isso. É a mesma coisa que um Alcoólicos Anônimos, né? A pessoa vai lá, todo mundo está querendo parar de beber, né? Então, você se junta a pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. E isso... Não adianta continuar com a turma do bar. A turma do boteco. Entendeu? Não dá. Conversar com o garçom lá, né? O garçom vai falar, bebe, né? Só se ele for um cara muito iluminado, né? Ele vai falar, não, cara, é verdade, ó, você está bebendo demais, eu sugiro que você não venha mais aqui. Mas ninguém quase vai falar isso, né? Ainda perde emprego ainda se falar isso. Então, não vem no bar mais não, porque você está bebendo muito. Então, eu acho a gente tem que começar... tudo na vida, a gente tem que começar a criar o plano de como fazer isso. Essas 4 coisas são importantes. Porque senão a gente nunca muda, né? E a mudança é normal, né? É natural da nossa vida. A gente muda. E é legal mudar, porque mudar revigora a gente, né? E, por outro lado, doenças, problemas, todo mundo tem. E também superar revigora a gente, né? Esses processos de doença, de cirurgias que a gente faz, a gente pode ver como uma bênção, né? Como uma forma de aprendizado. E isso eu levo para, por exemplo, pelo problema que eu tive do tumor, eu acho que é um aprendizado. E eu aprendi a duras penas, mas também com orientações. Por exemplo, um amigo meu chegou e falou, ó, Gunther, todo o problema que você tem, toda doença que você tem, se você consegue superar, ou se você consegue resolver, ou se você consegue tratar, não é um castigo, não é um problema, é uma bênção, porque você está melhorando, você está crescendo, né? Então isso é um aprendizado, passar por uma superação, cirurgia, né? Isso, porque o que eu acho que uma das coisas mais importantes mesmo e que faz bem para a gente é a superação, né? É superar, né? E as pessoas também acham, né, que só os outros conseguem, né? Porque como tem as redes sociais hoje em dia, todo mundo coloca, né? Mas, e por outro lado, só a gente que sofre. Todo mundo sofre, cada um tem um problema, porque na rede né? social todo mundo é bonito,
Todo mundo tem família estabilizada, não tem ninguém doente, tá tudo certo. Na hora que desliga ali, todo mundo tem problema. Meu. Exatamente. Eu tenho, você tem. Uma vez eu li também, assim, quando você quer mudar alguma coisa, você tem que contar para as pessoas, eu decidi fazer isso. Então, você chega, por exemplo, eu decidi parar de beber. Você fala para tua esposa, você fala para teu amigo mais próximo, né? Fala pro teu irmão, né? Eu parei de beber. Eu não vou beber. Tá bom? Tá bom. Se o cara gosta de você, ele vai falar, não, tá bom. E eu vou te ajudar. E eu vou te ajudar. Se eu ver você bebendo, eu não vou deixar. Eu também não vou te chamar para um lugar que... Exato. Que exatamente. Eu decidi acordar mais cedo, porque eu quero fazer exercício. Eu vou acordar todo dia de manhã, eu vou começar. É bom você falar, porque aí você falando... Aí depois a pessoa, mas você não falou que ia fazer isso? Aí depois a pessoa vai até cobrar, né? Então é bom, porque aí você fala, eu quero... É legal isso, né? Eu quero mudar. Eu quero deixar de ser médico e quero ser professor de jiu-jitsu, por exemplo. Pode fazer isso, né? As pessoas... Quem gosta de você, eu acho que vai te apoiar, né? E as mudanças... Elas partem disso aí, né? Dos exemplos, né? Porque você vê, todo mundo tem... É legal a gente... A rede social é bom também por causa disso, porque tem os exemplos, né? Você pega pessoas que foram exemplo de superação, de mudança, né? E isso é legal. Então, a gente pode se inspirar nessas pessoas. Não tem só coisa ruim, né? Não, assim, no sentido Depende do que você se alimenta, né? Depende. Então, é legal você pegar e ter alguém que você viu. Não, esse cara, ele estava lá fazendo uma coisa, de repente ele mudou e ele foi bem. Que bom, então eu também posso fazer isso, né? Esse cara, ele se machucou, aí ele voltou, competiu, ganhou, né? Por exemplo, tem muitos exemplos disso, né? Então é legal também, a rede social é legal para mostrar isso daí, né? Então tem o lado bom, né? Para a gente se espelhar e olhar e falar, não, como eu disse, se ele conseguiu, eu também consigo. E eu falo isso para os pacientes, por isso que às vezes eu dou meu exemplo. Se eu emagreci, por que você não consegue emagrecer? Se eu já tive uma fratura no meu tornozelo e eu voltei a correr, voltei a lutar, por que você não consegue? Se eu já tive hérnia de disco e eu voltei a treinar, por que você não consegue, né? Então, isso a gente pode dar exemplo, né? Pegando o exemplo da hérnia de disco, né? Eu tenho bastante paciente que tem hérnia de disco por conta da obesidade. Então, ele está carregando um excesso de peso, ele muitas vezes entorta o eixo da coluna, comprime o disco e ele salta para frente, certo? E a gente... Sim, é claro que pelo fato de perder peso, ele vai diminuir a compressão. Mas a gente consegue, às vezes, reverter um quadro desse... Ou a gente só retarda uma possível cirurgia mais para frente? Dor nas costas é uma coisa bem interessante que eu já notei em bariátrico. Às vezes o cara perde... Chega e fala, doutor, não tinha dor nas costas. Aí eu fiz bariátrica. É por causa da musculatura paravertebral que ele perde. Então... Fica frouxo. Fica frouxo. Então, o cara... por isso que é tão importante você manter a atividade isométrica, por exemplo, que é aquela parada, fazer ponte, né? Nossa, fiz muito, meu Deus. Então, isso é importante. Agora, a questão de reverter, dá para reverter sim. Principalmente pequenas hérnias, né? Agora, se a hérnia é muito grande, às vezes não dá mais. Uma hérnia pequena dá para reverter sim. Se você fizer, por exemplo, um exercício de alongamento, um pilates, né? Que hoje é assim, excelente e tem muito fácil acesso, né? Dá para reverter sim, sem cirurgia. Obviamente, como disse, muito grande aí, às vezes não dá, mas... Cara, mas você tem que tirar a sobrecarga, né? Tem que tirar a sobrecarga. Tudo bem, fala assim, tô obeso, mas eu vou lá fazer pilates. Tô com uma hernia de disco, vou lá fazer pilates. Você vai melhorar o fortalecimento da musculatura, mas você não vai tirar o excesso de peso. Tem que tirar o peso. Não, você tem que tirar. O peso é importante. Tem trabalhos, né, que mostram, por exemplo, como minha especialidade é joelho, eu vejo que pessoas depois que fazem bariátricas, 70% a 80% melhora a dor no joelho. Só de perder peso. Perdeu o peso. Às vezes eu brinco com o paciente, falo assim, pega uma mochila, você emagreceu 50 quilos, coloca 10 sacos de arroz lá e carrega assim, pra você ver
tanto que vai pesar nas tuas costas, isso é o que você carregava todo dia antes de emagrecer. O emagrecimento, a perda de peso é essencial para o tratamento de dor articular, de dor de joelho, de quadril, de coluna. É essencial, não dá nem para... Assim, se uma pessoa chega muito obesa no meu consultório, eu vou indicar o Mário. Eu vou indicar um nutricionista, eu vou falar, você vai ter que se cuidar, um psicólogo, né? Sim. As pessoas ficam bravas, né? Tem um caso bem interessante e pontual de uma paciente que o marido dela é meu paciente, e ela foi minha paciente, ela chegou, ela estava obesa, aí ela queria operar o joelho, eu falei para ela, não, eu não vou operar, a senhora tem que perder peso. Ela era nova, tinha menos de 60 anos, ela queria colocar prótese. Eu falei, olha, não vai dar certo. Aí, ela, na hora, ela não me xingou, né? Mas ela saiu me xingando pro marido. Falou, esse médico tá louco, né? Aí ela foi em outro médico, operou e não, ficou bom. Aí, ficou com dor, continua a dor, porque tem também trabalho científico que mostra que 30% das pessoas que colocam prótese no joelho não melhora a dor. E a prótese bem colocada. Não vamos colocar assim que foi uma prótese mal colocada. Prótese bem colocada. 30%. Por que esses 30% não melhora? Cara, uma das coisas é porque é a mudança de hábito de vida. Às vezes perda de peso, fortalecimento. Então, cara, não adianta você também fazer um tratamento sem você estar preparado para ele. A gente fala que a obesidade é inflamatório, né? Quanto que você não tem de inflamação articular por conta do excesso de peso? Exato. Aí você vai lá e põe a prótese e continua obeso, continua inflamado. Inflamado. Então... Você não vai ter o processo da artrose, né? Batendo osso no osso ali mais, mas tá inflamado. E essa paciente, eu acho que o marido dela ficava na cabeça dela, né? E tem até uma história que parece que a cunhada dela tinha um nome lá e era Benedita, e ela fez um slogan que ela ia concorrer, alguma coisa, a verdade tem que ser dita. Aí o marido ficava zoando ela, falou, a verdade tem que ser dita, né? E aí ela ficava puta comigo, né? E o mais engraçado, e ele sempre passou comigo, ele contava as histórias, né? E falou, pô, doutor, ela não ficou boa. Eu falei, mas eu falei que não ia. E ela voltou depois comigo, um tempo atrás, né? Ó, o Tucão arrependido. Ela voltou, né? Aí ela falou assim, doutor, eu tô com dor ainda. Eu falei, vamos fazer um tratamento, passei um remédio para dor. Eu falei, fortalece, é mais importante isso daí, né? E ela tinha até emagrecido, né? Aí eu peguei e falei, fortalece, né? Mas é engraçado isso, as pessoas, elas não gostam às vezes de ouvir, né? O que precisa ser dito. Não gosta mesmo. E eu vou te falar, gente, eu sei que o nosso tempo tá estouradaço do tempo que a gente costuma fazer, mas o papo tá bom e é rapidinho, a gente termina. Antes de te conhecer, eu tinha muitas dores nas costas, eu tenho uma protusão, depois uma hérniazinha e tal, e o médico ele foi categórico comigo. Se você quiser continuar se limpando até tantos anos de idade, você tem que perder peso, tem que fazer atividade física e tem que fortalecer esse teu abdômen. Isso parece uma gelatina. E, doutor, assim, eu saí de lá bravo, tal. E aí eu ia pra academia com raiva, pensando no que ele falava. Eu tenho que fortalecer esse negócio. Eu tenho que fortalecer. E às vezes, o dia que eu não queria ir, eu mesmo brincava comigo. Se você quiser continuar se limpando, no espelho, escovando os dentes. E aí eu dava risada dessa situação. Depois de um tempo, depois que eu perdoei o médico. Não fui eu, não. Não foi você. Mas é exatamente, depois que eu passei a fortalecer aqui, nossa, não sei... Bom... Não, você está totalmente certo. E ele também está certo. Às vezes eu não falo isso tão assim, porque senão... Não se apanha. Senão, eu não apanho. Não, apanha. Não. Mas a gente tenta aqui com mais carinho para conversar com os pacientes. Mas, de alguma forma ou outra, você tem que falar que a pessoa tem que mudar os hábitos de vida. E... Mário, tem um trabalho não, a OMS, há um mês atrás eu vi que ela lançou o tratamento de dor crônica de coluna. O tratamento de dor crônica de coluna não está indicado nenhum tipo de medicação, está mudando de hábito de vida. Pilates, um pouco de massagem, psicólogo, perda de peso, tá lá as fortes indicações. Aí
baixas indicações, um anti-inflamatório, mas assim, não sou eu que falo isso, eu sempre falo para o paciente, né? Isso são consensos médicos e, a partir de trabalho científico, mostram que a mudança de hábito de vida que vai fazer a diferença em você, não é medicação, né? Obviamente, a bariátrica, quando a pessoa está num nível muito grande de obesidade ou de algum problema, ela é extremamente necessária. Mas, junto com isso, tem que ter a mudança de hábito de vida. Sim. Se você não tiver a mudança de hábito de vida, não tem cirurgia, não tem medicação que resolva. E isso daí é muito importante ser deixar isso explicado para as pessoas, que não existe milagre, né? Não existe milagre. Existe mudanças de hábitos e mudanças de comportamento. Isso que vai fazer a diferença em qualquer pessoa e que isso vai ser realmente o que vai gerar, vamos dizer, felicidade e solução para problemas. E bons resultados. Doutor, Perfeito. super obrigado pela sua participação. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Sei que tua agenda tá corridaça. Obrigado por ter arrumado esse tempinho. Treinar um pouco. Vocês hoje me ainda. tiraram do meu jiu-jitsu do dia a dia hoje, mas foi por uma boa causa e eu agradeço bastante a oportunidade de falar, né? Um canal que as pessoas escutam, né? E isso para mim é o mais importante, você conseguir transmitir o que você conhece, um pouco de sabedoria para ver se estimula as pessoas. Como eu falei, dá o exemplo, né? Esse que é o mais importante, para as pessoas se tentarem mudar, né? Sensacional, sensacional. E se você gostou desse bate-papo, não guarda só para você, compartilha com quem você gosta, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal para que a internet entenda que isso é relevante e divulgue e saia distribuindo esse nosso conteúdo para outras pessoas. Isso aí. Né? Se você está com a ideia aí de começar uma atividade física, então procura um profissional capacitado. Tá aqui o nosso Gunter aí, que fica à disposição de todo mundo para orientar e começar a viver de uma forma diferente. Gunter, médico esportista, é só você achar nas redes sociais, é muito fácil. Depois a gente deixa lá na A gente vai deixar aqui na descrição também. Doutor Esportista. Doutor Esportista. No Instagram. Ah lá, ó. Doutor Esportista. Gente, um beijo, se cuidem e até mais. Até a Tchau, próxima. tchau. Valeu.